Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de macroeconomia para day trade. Hoje iremos introduzir a política fiscal. E o que vem a ser a política fiscal? A política fiscal ela vem a ser basicamente a política de gastos do governo, né? Como o governo vai utilizar os recursos que ele arrecada. Sabendo que o governo é um dos principais agentes econômicos no que tange a alterar o nível de produto da economia. Os gastos do governo, eles conseguem aumentar substancialmente o produto, ou seja, o PIB, e, por conseguinte, a atividade econômica. Então, é muito importante a gente estar atento à política fiscal, como o governo está gastando, como está a capacidade dele de pagamento de suas dívidas e como está a arrecadação tributária, enfim, tudo isso é levado em conta no mercado, principalmente no mercado de juros e câmbio, para avaliar se o país ele é um país bom para investimentos, se a economia vai para frente ou não. A política fiscal é de suma importância. Por isso que se fala tanto na mídia, né, do fiscal, de controle dos gastos públicos e de tudo isso. Porque essa política fiscal, como o governo gasta, em que ele gasta, impacta diretamente na sua saúde financeira e no risco desse país, né? E a gente verifica o quê? Que os instrumentos de política fiscal é o próprio gasto, o gasto do governo, né, que são as transferências, o gasto do governo, a transferência e a tributação, né? O governo ele pode gastar mais, ele pode transferir, né? O que é uma transferência? São recursos que são destinados à população sem uma contrapartida. Exemplo, o Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil. O governo ele pode aumentar ou diminuir a tributação, no sentido de tentar aumentar a atividade econômica ou reduzir. E ele pode gastar mais, adquirindo mais bens e serviços, né? Que no caso isso aqui entra como despesa. Então, tudo é gasto do governo, aqui gasto do governo que seria mais despesa, transferência e tributação. É importante salientar que a política fiscal ela é executada pelo orçamento, né? Aqui a gente não vai tratar de finanças públicas e muito menos de administração financeira, orçamentária, mas o governo ele define a política fiscal dele, ou seja, como ele vai gastar no orçamento. Por isso que o mercado ele dá tanta atenção quando está se elaborando o orçamento, os tipos de gasto e tudo mais, porque tudo isso vai impactar na saúde financeira do país. Tá? Então é o orçamento que define exatamente cada linha do que o governo pode gastar. O governo, se ele não pode gastar fora do orçamento. Se ele for gastar fora do orçamento, tem mecanismos jurídicos que são necessários para que ele possa fazer esses gastos. Tá? O objetivo da política fiscal, né, isso aqui mais uma visão teórica, nós não vamos abordar aqui funções do Estado, alocativa, distributiva, estabilizadora, não, nesse cursinho aqui a gente não vai abordar isso, mas o objetivo da política fiscal é o fornecimento de bens públicos, né, como segurança, saúde, lazer, enfim, redistribuição de renda, que o governo faz essas transferências, né, como eu já falei previamente, o Bolsa Família e Previdência Social também são exemplos de direcionamento, né, redistribuir a renda, ou seja, trazer um bem-estar social para toda a população, conseguindo trazer um grau de equilíbrio, né, ali entre todas as classes sociais. A gente tem que entender que o objetivo primário do governo, via política fiscal, é o quê? Garantir o bem-estar social. Garantir um Estado que consiga trazer uma boa qualidade de vida para todos. A gente sabe que isso é utópico e teórico, o governo não consegue isso, principalmente o governo brasileiro, mas na teoria era para ser isso. E a promoção do desenvolvimento econômico, né? Estimular a oferta agregada por meio de créditos produtivos subsidiados e investimentos na educação. Ou seja,
O governo ele visa, né, com a política fiscal, a aumentar a produtividade da economia, por exemplo, mais investimento em educação, mais investimento dando crédito subsidiado, por exemplo, via BNDES, né, oferecendo taxas menores para empresas para que elas possam investir, diminuindo tributação para que as empresas consigam investir mais, contratar mais, diminuir também o preço dos produtos e assim as pessoas consigam consumir mais, né? Enfim, vários mecanismos que podem ser utilizados dentro da política fiscal. Afinal, o governo é quem manda na gente mesmo, então ele tem que usar inúmeros mecanismos para tentar a controlar a atividade econômica de modo a que nós não tenhamos uma economia aí a Deus dará. Os tipos de política fiscal são semelhantes às de política monetária. Nós temos a política fiscal expansionista, que é quando o governo aumenta seus gastos ou reduz tributação. Temos a política fiscal restritiva, que é quando o governo diminui seus gastos ou aumenta a tributação, tá? Porque quando ele aumenta a tributação, ele tira dinheiro da economia e diminui o investimento, diminui a renda disponível para consumo, né? Aqui a gente não vai entrar especificamente em como cada uma dessas do impacto, né, da política fiscal, ou seja, quando ela é expansionista ou restritiva, como ela impacta os juros, como ela impacta a inflação e como ela impacta o câmbio. Nessa aula nós não iremos falar sobre isso, mas na próxima aula iremos falar sobre isso, né? Como ela consegue impactar exatamente o juro, o câmbio, inflação, por conseguinte. Lembrar que a política fiscal expansionista, teoricamente, ela tem que ser adotada para aumentar a demanda agregada, né? E isso deve ocorrer quando tem demanda reprimida, ou seja, a gente está num período recessivo ou num período de incerteza, onde as pessoas não querem consumir, né? A adoção de uma política fiscal expansionista, né, no momento de economia aquecida, ou seja, já com pressão inflacionária, vai causar mais inflação ainda. Então isso aí não é recomendado, né? Por isso que o governo ele tem que estar muito atento ao desenrolar econômico para não fazer uma política fiscal que gere inflação, que gere recessão, uma política que prejudique a economia em vez de beneficiar, ou seja, em vez de trazer o bem-estar social, ela traga o mal-estar social, né? E a política restritiva, né, que é o contrário, deve ser adotada no momento de superaquecimento da economia para aliviar as pressões inflacionárias. Ou seja, quando nós estamos com uma inflação alta, o governo pode reduzir a renda das pessoas por meio da política fiscal para tentar diminuir o consumo, né, diminuir a demanda agregada e assim, né, você controlar a inflação. Se nós usarmos política fiscal restritiva em momentos de recessão, agrava mais ainda, porque imagina, as pessoas já estão sem dinheiro, já estamos no momento de recessão, o desemprego já está alto, e aí você contrai mais ainda a renda, e pronto, nós não temos como sair dessa situação, né? E aqui uma pequena... para falar que a diferença entre despesa e transferência, já falei que a transferência não tem contrapartida, exemplo Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil, e despesas resultam no recebimento de um bem ou serviço pelo governo. Ou seja, o que é um exemplo de uma despesa? Pagamento do funcionário público, porque o funcionário público ali presta um serviço ao Estado. Compra de materiais quaisquer para a manutenção do próprio Estado, né? Então, isso é uma despesa. Falando de estabilizadores automáticos, lembrar que o governo ele muitas vezes não consegue medir com precisão quando nós estamos num período de recessão, quando nós estamos entrando, num período de recessão ou num período de inflação. Demora alguns meses, mais ou menos, para a gente confirmar isso. E isso pode trazer custos, né, econômicos muito grandes. Então, o que é que se cria para tentar compensar um hiato temporal para a reação do governo? Os estabilizadores automáticos, que eles são estabilizadores macroeconômicos que são disparados automaticamente a depender da situação econômica do país. Um exemplo dele é o seguro-desemprego, ou seja, quando nós estamos num período de recessão e as pessoas são demitidas, automaticamente a renda delas cai. Então, automaticamente elas vão ter o quê? Direito ao seguro-desemprego,
que é exatamente para que o consumo dela, o poder de compra dela não vá a zero enquanto ela está desempregada, né? E assim a gente consiga manter a economia, de certo modo, andando e não para que ela não afunde de vez. E outro exemplo de estabilizador automático são os impostos proporcionais e progressivos. O que é um imposto proporcional? É um imposto que tem a mesma alíquota para um percentual de renda, transação econômica, um bem ou serviço. Ou seja, só que o que acontece? Quanto maior o preço daquilo, maior vai ser o valor absoluto que vai ser cobrado, né, daquele produto. E a gente sabe que dessa forma, como o montante de imposto vai cada vez mais aumentar, a gente vai ter uma diminuição do consumo. E os impostos progressivos, eles são aqueles que eles aumentam a alíquota do imposto, né, no caso, não é o valor absoluto, mas sim a alíquota e por seguinte aumenta o valor absoluto, que é os impostos progressivos, que a alíquota aumenta de acordo com a renda, ou seja, quanto maior a sua renda, maior o que você paga de imposto. Isso é o exemplo do quê? Do imposto de renda. Então, imposto de renda pessoa física, quanto mais você ganha, mais você paga. Então, imagina que você começa a ganhar mais, você está pagando mais, e isso freia o seu poder de consumo. Então, como o freio do teu poder de consumo, você consome menos e isso vai controlar a inflação. Então, era basicamente o que eu tinha para falar teoricamente. Eu vou falar um pouco mais de que é muito importante estar atento à política fiscal. Por quê? Principalmente se um governo ele gasta mais ou se ele gasta menos. O mercado ele tende a preferir governos que gastam mais, governos que gastam menos. Por quê? Porque o governo que gasta menos, ele vai conseguir manter sua capacidade de pagamento dos títulos públicos, né? E a gente sabe que o mercado é credor desses títulos públicos, porque o mercado empresta dinheiro para o governo para ele pagar seus déficits. O governo ele sempre gasta mais do que arrecada. Dificilmente você vai ver um governo que consegue manter superávit. Então o que acontece? Inclusive a gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas o que é superávit primário, o que é déficit primário, déficit nominal, superávit nominal, enfim, esses conceitos, dívida PIB, mas enfim, o que define um grau de solvência de um país. Mas o país que gasta menos, principalmente um país emergente como o Brasil, ele é mais bem visto pelo mercado. Isso atrai mais investimento. Isso diminui o risco do país dele dar um calote. E o contrário é verdadeiro. Quando um país gasta muito, há preocupações com a inflação, há preocupações com a capacidade dele de manter a sua solvência, ou seja, a sua capacidade de pagamento das suas dívidas. E há um entendimento que quanto mais o Estado gasta, mais ele intervém na economia e diminui a liberdade. Tá? Então, claro que aí você vai para correntes de entendimento, eu não vou entrar nesse mérito de quem é mais liberal, de quem é mais keynesiano, mas para o mercado é isso que você precisa entender. Cada dívida que o país contrai, cada gasto adicional, isso preocupa o mercado. Por quê? Porque isso pode alterar a capacidade de pagamento do Estado, ele pode dar um calote, ele aumenta o seu risco, tá? Então isso é muito importante estar atento. Por isso que o mercado, toda vez que vai à votação um projeto, como PEC precatórios, como esses projetos que aumentam os gastos ou diminuem os gastos, como foi a reforma da Previdência ali, o governo está atento, porque isso, o mercado está atento. Então é importante saber disso. E é importante saber que se o governo gasta mais, naturalmente os juros e dólares tendem a subir, porque principalmente um governo como o Brasil, porque a gente tende a poder ter mais inflação, ter mais risco. Esse governo gasta menos, ele controla suas contas, o país fica mais estável. A gente tende a ter o que? Um juro menor, um dólar menos valorizado, ou seja, um real mais valorizado, uma bolsa subindo. Enfim, é isso. Então era isso que eu tinha para passar hoje. Próxima aula eu vou dar mais uma palhinha sobre dívida pública, superávit, déficit,
Depois eu vou falar um pouco como a política fiscal interfere nos juros e na inflação e no câmbio, tá? Muito obrigado, eu peço que se inscreva no canal, vá lá no Telegram, eu vou deixar esse material disponível lá no canal do Telegram, o link tá aí abaixo do vídeo. Peço que dê o like, comente se você tiver uma dúvida, se você tem uma sugestão para outro vídeo de assunto, enfim, peço que comente no vídeo. E muito obrigado pela audiência.